Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor todo-poderoso, como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado por estarmos aqui agora, cultuando a Ti. E nesse momento onde vamos ouvir a Tua palavra, por meio do nosso irmão Alisson, que o Senhor possa capacitar, Pai, ele, e que ele possa estar falando as Tuas palavras, Senhor. E o Seu nome seja honrado e glorificado. E é no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na vida da sua igreja. Amém? Um domingo, primeiro dia da semana, gostoso, né? Tá um clima bem gostoso para nós podermos cultuar a Deus, podermos estar juntos, celebrando neste primeiro dia da semana, né, a morte e, acima de tudo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está lá na carta aos Hebreus. E nós vamos já passar a mensagem, mas antes, eu queria que vocês me ajudassem a identificar o que é isso aqui? Uma ovelha? O que é isso aqui? Ovelha. Vocês acertaram 10% do que é isso aqui. Isso aqui é um EVA preto, enorme, que tem o desenho de uma ovelha no meio. A ovelha representa talvez uns 10% do que eu estou segurando aqui. Então isso aqui é uma ovelha, sim, mas o que é mais do que a ovelha aqui é um EVA, tem o que aqui, uns 50 por 40 talvez, mas a ovelha representa aqui talvez uns 10 a 15 ou 20% do que eu estou segurando aqui. E é sobre isso que nós vamos hoje falar na carta aos Hebreus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 12. Mas o que tem de ovelha aí, o que tem de EVA nesse versículo, é interessante, tem algumas coisas interessantes aqui para nós meditarmos hoje. Aqui em Hebreus capítulo 6, é uma passagem muito interessante, e nós conhecemos bem, acredito que todos aqui nós conhecemos bem, o contexto da carta aos Hebreus. E se você não conhece, é bom conhecer, porque é um livro que nos ajuda muito a manter a fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, nos ajuda a amadurecer na fé e nos ajuda a crescer no serviço e na obra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre crescimento, amadurecimento, sobre fidelidade e sobre o serviço na obra do Senhor. É interessante que aqui no capítulo 6 de Hebreus, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 12 e depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Hebreus 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados,
provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. É muito comum nós olharmos para essa passagem em Hebreus, é muito comum nós olharmos para esse trecho no capítulo 6 de Hebreus, nós fixarmos os nossos olhos em verso 4, 5 e 6. É muito comum isso no meio cristão, porque ressalta aos nossos olhos esta palavra, essa frase: é impossível que aqueles que um dia foram iluminados, é impossível que sejam trazidos ao arrependimento. E isso traz um impacto que dá a impressão que não tem mais nada escrito ali em volta. E a gente passa horas e horas perguntando, traçando ideias, e será porque a gente pensa em pessoas que estavam ao nosso lado, e a gente fica pensando e esquece tudo que está à volta. É como esse papel que eu mostrei aqui agora. A gente vai fixar o olho em alguma coisa, em um ponto, mas tem tantas outras coisas em volta, e que a gente acaba esquecendo. É interessante que esse trecho de Hebreus, capítulo 6, ele não começa no capítulo 6. Pode olhar aí que no capítulo 6, verso 1, na minha versão, começa assim: portanto, esse portanto sugere que ele está concluindo algo que foi dito antes. Portanto o quê? Olha o capítulo 5, verso 11. Quanto a isso, e é interessante que o versículo 11 do capítulo 5 ainda dá a entender que ele estava dizendo coisas. E começa dizendo, quanto a isso o quê? O que foi dito nos versículos 10 para trás. E nos versículos 10 para trás, está falando a respeito de Jesus, que Deus escolheu Jesus como sumo sacerdote, e isso estava dando um nó na cabeça dos cristãos que eram judeus. E o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está procurando mostrar para aqueles cristãos a supremacia de Cristo. O quanto Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior ao sacerdócio, é superior à aliança, é superior a tudo. E o autor de Hebreus está tentando mostrar para aqueles que eram judeus, se tornaram cristãos, está tendo uma dificuldade tremenda de entender que Jesus é Deus, que Jesus é o soberano. E aqui no capítulo 5, no verso 11, ele está dizendo, quanto a isso, quanto ao que eu estou dizendo, sobre que Jesus é o sumo sacerdote escolhido por Deus, enfim. Aí o versículo 11 do capítulo 5 diz, quanto a isso, temos muito que dizer.
coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Bem, capítulo 5, do verso 11, no capítulo 6 até o verso 3. Esse trecho, ele está estimulando aos cristãos que ainda estavam com a mente em Cristo, mas a mente lá no judaísmo, mas que ainda tinha esperança. Está tentando mostrar, vocês precisam amadurecer rápido. Vocês precisam amadurecer rápido. E os versículos 4, 5 e 6 não está falando para nós, ou para aqueles que estavam ainda na fé, mas que já com o pé lá no judaísmo. Que o versículo 4 começa dizendo, aqueles que foram iluminados. Aqueles, versículo 4 e 5 e 6, é um alerta. O ponto do capítulo 6 não é o versículo 4, 5 e 6. O versículo 4, 5 e 6 é só um alerta para nós cristãos que ainda estamos na fé, para que nós não corramos o risco de ser incluído na lista daqueles. E como não ser incluído na lista daqueles? Começa dizendo, amadureçam. Precisa crescer na fé. Precisa amadurecer. Se não fizer isso, entra na lista daqueles. Corre-se o risco de cair na lista daqueles. É muito interessante quando a gente olha por esta perspectiva de que o capítulo 6, você vai observar que somente o versículo 4, 5 e 6 está falando de pessoas de fora, aqueles que um dia foram. Mas o restante ele está falando para nós. Ele fala, vocês, igreja. Então, nós precisamos focar naquilo que está escrito para nós, porque para esses dos versículos 4, 5 e 6, quando muitos estão debruçando e dizendo, não vai voltar mais, é impossível. Quanto a esse tratado, Jesus já ensinou como é que trata daqueles. E ali em Hebreus capítulo 6, não é para tratar como trazer eles de volta. Ali é para mostrar o que pode acontecer conosco, se não observarmos o restante que está em volta. Deu para entender? Deu para entender? Sobre os versículos 4, 5 e 6, Jesus deixou vários ensinamentos sobre isso. Filho pródigo, a ovelha perdida. Como é que trata alguém que não se arrepende na igreja? Jesus ensinou sobre isso, e não é aqui, é em outros lugares que nós vamos aprender como se trata, como tratar daqueles que caíram. Mas aqui nós temos que observar o que está para nós, e o ponto aqui para nós é, precisamos amadurecer, precisamos crescer, se não corremos o risco de entrar para a lista daqueles. Este é o ponto, interessante. Então eu gostaria que nesta manhã, nós então focássemos nos outros versículos.
E se Deus o permitir, no final, a gente fala um pouquinho sobre o versículo 4, 5 e 6, que não é para nós, não está falando de nós, está falando daqueles, mas que pode ser a consequência para nós, se não observarmos as outras coisas. Aqui então no versículo 11 do capítulo 5, ele está falando com a igreja. No versículo 11 ele fala, quanto a isso, quanto ao assunto que ele estava tratando a respeito de Jesus, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Por que era difícil de explicar aquelas coisas? Porque a palavra de Deus é difícil? Era difícil de explicar, porque eles se tornaram lentos para aprender. Quando a pessoa é lenta para aprender, é difícil explicar para a pessoa. Então, um ensinamento para nós, não podemos ser lentos para aprender, porque senão quem está explicando fica difícil para ele. Não podemos ser lentos para aprender. Olha que bonito, como é que a palavra de Deus se encaixa em Atos, no capítulo 2, quando aqueles primeiros cristãos são batizados. O que o texto diz? Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos. Era muito fácil para os apóstolos explicar para eles. Por quê? Eles se dedicavam a aprender. Mas para quem não se dedica a aprender, fica difícil de explicar. E as coisas se tornam difíceis. Então, o que para nós tem aqui, não se torne lento para aprender. E como não vou me tornar lento para aprender? Está escrito, exercício constante. Está escrito aí. Precisa exercitar constantemente na palavra, na justiça, que é a palavra de Deus. Porque se não tiver o exercício constante, fica lento para aprender. Um corredor, se ele não se exercitar na corrida constante, ele vai ficar lento, ele não vai ganhar nada. Ele tem que exercitar. E uma das causas desses que está dizendo aqui, aqueles que foram iluminados, e possivelmente uma das causas que eles então caíram, é porque se tornaram lentos para aprender, indisciplinados, negligentes, como vai dizer o capítulo 2 de Hebreus, versículo 2 e 3, negligenciando a salvação. Precisamos amadurecer. Quantos aqui conhecem a história do Peter Pan? Já falei isso aqui quantas vezes, mas como diz o apóstolo Paulo, repetir sempre as mesmas coisas, para mim, não é difícil e é bom para vocês. Quem lembra do Peter Pan? Qual que era a característica do Peter Pan? Não crescia, queria ser criança para sempre, queria beber leite sempre. E na igreja, infelizmente, estava acontecendo isso. Não cresciam. Eu não sei não. Quem criou o Peter Pan, se não estava lendo isso aqui para criar o Peter Pan. Porque é assim, na igreja, tem pessoas que não crescem, quer beber leite a vida inteira. Gente, coloca um adulto bebendo só leite a vida inteira, vai ver o que acontece. É assim a palavra. Fica só no ensino fica só se alimentando de ensino sobre batismo, fica só querendo ouvir as coisinhas que é da infância, que ele está dizendo aqui. Eu não posso ficar aqui, ele está dizendo, ensinando para vocês coisas básicas da fé mais. Eu estou ensinando para vocês, o capítulo 5, eu estou ensinando para vocês sobre a superioridade de Cristo, aqueles que vocês entregaram a vida para Ele, mas vocês querem que eu fique ensinando sobre batismo? Sobre a fé em Deus? Vocês têm que crescer, porque o que Ele tinha para explicar para eles, amadurecer na fé, era carne pura, era alimento sólido. Sobre Jesus, sobre sacerdócio, como é que Jesus chegou a ser sumo sacerdócio, se ele não era da linhagem de Levi? Como é que ele poderia ser um sumo sacerdócio, se ele não tinha linhagem de sacerdócio? Isso estava dando um nó na cabeça deles. Pergunta aqui, pode levantar a mão, quem puder e quiser.
Quantos aqui fez o curso básico de teologia? Eu fiz. Bastante gente. Agora eu vou fazer a pergunta, não precisa levantar a mão. Você vai pensar. Primeira pergunta, quanto tempo tem que você fez o curso básico de teologia? Pense. Você fez o curso básico de teologia. Você é capaz de sentar com uma pessoa que está passando na rua e perguntando, como é que eu posso fazer para ser salvo? Você pode sentar com ela e abrir a Bíblia para ela e ensinar sobre a salvação? Se ela perguntar, por que vocês fazem a ceia no primeiro dia da semana? Você pode sentar com ela e explicar para ela? É isso que ele está dizendo. A essa altura, vocês já deviam ser mestres. Porque disso depende a nossa resistência no reino de Deus. Porque se não crescer na graça, na fé, no conhecimento, e não é só crescer. Eu acho tão bonito quando Deus fala com Josué, quando ele vai sair, quando Josué assume o lugar de Moisés, e Deus está falando com ele, não esqueça, medite na lei de dia e de noite e ensine ela. Porque se eu ficar só tomando leitinho, eu não cresço. Eu tenho que tomar o leite, que é o básico, aprender sobre a fé em Cristo, aprender sobre o batismo e praticar, é o que todos nós, a maioria fez aqui, mas depois disso tem que avançar. Ele diz aí no capítulo 6 aí, depois disso tem que avançar no amadurecimento. Porque se ficar ali naquele leitinho, corre-se o risco de entrar na lista dos versículos 4, 5 e 6. A preocupação do Espírito Santo, do autor de Hebreus, a preocupação com aqueles cristãos, não era para que eles entendessem, como é que eu vou fazer para buscar aqueles que foram. Ele falou, não, esquece isso. Vocês precisam aprender como não ficar junto deles. E começando, vocês precisam amadurecer. E para amadurecer, exercício constante. Ensine, vai aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, e vai crescendo. Eu fico, é muito comum no curso de teologia a gente ter várias pessoas, evangélicos no meio. Uma das perguntas mais frequentes é essa. E lá no Hebreus capítulo 6, no verso 4, que fala lá que a pessoa não vai ser mais aceita por Deus, já vai direto nisso. Parece que fica contente de ver uma pessoa que saiu e não tem jeito de buscar ela mais. Não, disso aí Jesus trata. Jesus trata como fazer, Ele sabe como fazer, porque eu pergunto uma coisa para você, aqui está escrito, é impossível que seja reconduzido ao arrependimento. Agora eu pergunto para você, há alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Então vamos entender a palavra de Deus. E é interessante então, que o autor continua aqui, dizendo sobre, para nós, crescermos, avançarmos, amadurecermos no ensino da palavra, porque senão correremos o risco de entrar na lista daqueles. Outra coisa interessante, como é que então que se dá esta maturidade, esse crescimento? Como é que se dá? O texto já está dizendo. Você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu. Então você tem que ser dedicado a aprender. Como aqueles discípulos em Atos capítulo 2, que se dedicavam no ensino dos apóstolos. E depois disso, passe para frente, porque a bênção não é só para você. As bênçãos de Deus que você recebeu através da palavra, não é só para você. E tem pessoas na sua vida que eu nunca vou conhecer. E que é você que é o mensageiro para essas pessoas. E se você e eu não dedicarmos, não exercitarmos, além dessas pessoas não serem salvas, corremos o risco de entrar na lista daqueles. Por quê?
vai enfraquecendo, vai perdendo a visão, vai perdendo o conhecimento da palavra de Deus. Aqui fala de exercício, né? Interessante. Ele fala sobre o exercício constante. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que uma pessoa, quando quer ficar forte, criar músculo, igual eu assim, ó, um musculão grande assim, ó, não é muito difícil ele chegar nesse nível. O mais difícil é ele manter o resto da vida com aquele músculo, porque ele vai ter que suar para manter aquilo. Mas como é que ele vai fazer para manter aquilo? Exercício constante. E mesma coisa nós, atingirmos o conhecimento da palavra, saber que Jesus é o meu Salvador, como eu sou fazer para ser salvo, e como é que é a ceia no primeiro dia da semana, e como é que faz para fazer a oferta do Senhor, não é muito difícil, não. Mas para de exercitar, para ver. Esquece. E definha, provavelmente, o que aconteceu com esses cristãos da lista que está dizendo aqueles. Uma coisa interessante, que engloba um pouco do verso 4, 5 e 6, e vai até o 8, que o autor nos ensina aqui, a não entrarmos na lista daqueles. Ele está dizendo, sejam fiéis a Jesus, porque aqueles não foram fiéis a Jesus, viraram as costas para o santo mandamento de Deus, como diz o apóstolo Pedro em sua carta, falando desses. Viraram as costas para o santo mandamento de Deus, não foram fiéis a Jesus, não manteram a sua fidelidade ao Senhor. A fidelidade a Jesus é o que nos mantém sóbrios, é o que nos mantém com foco no reino. Uma vez que nós voltamos as costas para os mandamentos de Deus, nós estamos sendo infiéis a Jesus, e corre-se o risco para entrar na lista daqueles. Porém, como é que eu vou cultivar a minha fidelidade? Como é que eu vou cultivar a minha força no ensino de Jesus? Está aí um exemplo da agricultura. Se você cultiva as coisas boas do Senhor, se nós cultivamos as coisas boas do Senhor, as coisas próprias do Senhor, é como a terra. Quando você cultiva a terra de uma maneira boa, o Senhor manda bênçãos. E Deus fez isso lá em Malaquias, ensinando lá Malaquias capítulo 3, aonde, né, essa passagem é totalmente distorcida aí no mundo religioso. Deus está dizendo lá, se vocês forem fiéis a mim, eu mandarei bênçãos, as comportas do céu irão se abrir, vocês não vão ter onde guardar tantas bênçãos. Falando de coisas da agricultura. Aqui para nós não é diferente. Aquele que cultiva as coisas boas, aqueles que são fiéis a Jesus, estão cultivando a sua vida espiritual, não estão negligenciando a salvação, não estão negligenciando o culto de adoração, como ele vai entrar no assunto no capítulo 10 de Hebreus, a partir do verso 19. Aqueles que estão cultivando as coisas do Senhor, está dizendo qual que vai ser a colheita. Porém, aqueles que não cultivam, tem aqui o que diz, versículo 7, pois a terra absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam, recebe bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos, ervas daninhas, é inútil, logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Podemos nos tornar uma terra inútil, infértil? Sim. Podemos, não devemos, mas se negligenciarmos, se tornarmos lentos para aprender, é possível
que essa terra seja infértil. E aí, lançada no fogo e ser queimada, está se referindo àqueles que não cultivaram as coisas do Senhor, que não foram fiéis ao Senhor. O fim deles vai ser isso. Mas enquanto há fôlego de vida, para Deus há esperança. Talvez para nós vamos apontar o dedo e dizer, não, para esse aí não tem mais jeito. Já provou o dom celestial, isso aí já não tem mais jeito. Não tem para você e para mim. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O que nós precisamos é tirar o foco do julgamento do versículo 4, 5 e 6, olhar esse versículo 4, 5 e 6 como algo que nós podemos ser encaixados ali se negligenciarmos as outras coisas, e observar esses 3 versículos e dizer, Senhor Jesus, onde é que está escrito para eu tratar daqueles que o Senhor está dizendo aqui? Aí ele vai te levar lá para várias passagens que ele ensina como trazer de volta aqueles que viraram as costas para o Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Mas ensinar sobre batismo, arrependimento, isso ele já aprendeu. Enfim, cultivar as coisas do Senhor. Manter a terra, o solo do nosso coração, da nossa vida, cultivando as coisas do Senhor, para que recebamos bênçãos sobre bênçãos, e não cultivar coisas ruins para ser incluído na lista daqueles. Sabe, a palavra de Deus, ela nos dá a direção para tudo que nós precisamos. Aqui ele está falando que esses cristãos do livro de Hebreus, eles precisavam amadurecer. Eles precisavam amadurecer. Se eles não amadurecessem na palavra, na fidelidade, eles iam entrar naquela lista, infelizmente. Mas a palavra está dando a direção. Amadureçam, exercitem, sejam fiéis, cultive as coisas. E agora ele vai entrar num assunto bem interessante, aonde lá em Minas a gente usava, quer dizer, eu escutava bastante isso, talvez você já escutou. Pai, mãe, às vezes um tio, um avô, dá serviço para esse menino, senão vai fazer besteira. Dá serviço para esse menino, senão vai fazer atrapalhada. Hoje o menino não pode dar serviço, né? Mas antigamente podia. E não dava serviço para menino, ia fazer estripulia mesmo. Em outras palavras, depois a gente cresce um pouquinho, aí a gente escuta aquela frase, mente vazia, oficina do diabo, não é? Falta de serviço, falta de trabalho, é prato para fazer coisa que não presta. E aqui, os versículos seguintes, ele vai dizer o seguinte, o Senhor, Ele não esqueceu o trabalho de vocês. Ele não esqueceu o tanto que vocês, no início, trabalharam na obra. É isso que ele está dizendo aqui, do versículos 9 em diante. É isso que ele vai dizer, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos das coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto e não esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los, enfim. Uma coisa para nos manter na fidelidade e nos manter amadurecendo na obra do Senhor, é se envolver na obra. Esses cristãos estavam correndo o risco de entrar na lista daqueles. Mas o autor aqui está dizendo, Deus não se esqueceu tanto que vocês já trabalharam na obra e agora vocês estão aí. Volte para o serviço. Volte para a obra. Por quê?
quando nós estamos envolvidos na obra do Senhor, a mente está aonde? Aonde? No Senhor, na obra dele. Esses cristãos provavelmente, porque tinha alguns aqui, que falam no capítulo 10, verso 25, tinha alguns, nem no culto estava indo mais. Nem no culto ia mais. Nem o serviço da adoração, porque a adoração é um serviço, que nós entramos na presença de Deus para apresentar a Deus. Nem isso eles estavam fazendo mais. E ele está dizendo para nós, não para aqueles não estavam ali mais ouvindo isso. Aqueles já tinham caído. E estavam correndo um risco. Se tivesse fôlego de vida, sim, mas se continuassem crucificando o Filho de Deus com os seus pecados, se continuassem sem arrependimento, sem nada, o fim era esse. Mas essas palavras, então, não eram para aqueles. Porque aqueles não estavam nem ouvindo mais. A palavra estava dizendo para a igreja. A palavra está dizendo para nós hoje. Ela está dizendo para nós. Amadurecermos, crescermos, sermos fiéis, envolver no trabalho do Senhor. Eu e minha família, nós temos uma grande alegria de podermos participar. Eu sei que muitas outras congregações do Senhor são operantes na obra, mas eu e minha família temos uma grande alegria de congregarmos aqui no Guanabara, porque o Guanabara, de uns tempos para cá, nós temos visto quantos irmãos e irmãs envolvidas na obra. Irmãos e irmãs recém-chegadas, dizendo, onde é que eu posso fazer o quê? E isso tem visto crescer cada vez mais. Jovens vindo no púlpito. Isso é sinal de amadurecimento. Isso é sinal de que não vamos entrar na lista daqueles que versículo 6, verso 4 começa dizendo. Capítulo 6, verso 4 começa dizendo. Mas não podemos parar. Porque o capítulo 6 está dizendo aí um verbo muito importante para nós cristãos. Avançar. Avançamos. Precisamos avançar. E aqui em Hebreus vai falar que nós não somos daquele que retrocedem. Porque parar é retroceder. Mas nós somos daqueles que vão para frente e somos salvos. E é isso que nós precisamos cultivar, como diz o verso 6, capítulo 6, verso 7. E é isso que precisamos cultivar, porque quanto mais cultivamos, quanto mais fazemos dessa terra as coisas boas, mais bênçãos do Senhor teremos, e mais ficaremos longe da lista daqueles que provaram, assim como nós, daqueles que provaram o dom celestial, daqueles que provaram a presença do Espírito Santo, e que o Senhor, vou repetir mais uma vez, e o que o Senhor nos ensina muito bem como tratá-los. E isso é um assunto para uma outra pregação, ou para uma aula de umas 10 horas de aula. Mas o mais importante, então, irmãos, capítulo 6 de Hebreus, não é só o capítulo 6, é o livro de Hebreus. E o versículo 4 e 5, não fica focado naquilo. Porque muitos que ficam focados naquilo, sentam no trono de juiz para julgar. E um cuidado muito grande que nós temos que ter. Porque o que é para nós ali, está em volta do versículos 4, 5 e 6. O que é para nós está em volta. E que se nós não cuidarmos, observarmos, aprendermos, exercitarmos, corremos o risco de entrarmos na lista dos que estão no versículos 4, 5 e 6. Para terminar então, irmãos, eu só queria dizer o que eu já disse, mas
para reforçar. Mateus capítulo 19, versículo 26. Isso está lá em Marcos, em Lucas, uma passagem que nós conhecemos muito bem. Uma passagem do jovem rico, que teve uma conversa com Jesus. E por fim, não quis nem saber. E Jesus, então, fala o quanto é difícil um tipo de pessoa daquela entrar no reino de Deus. E os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, então quem que pode ser salvo? Qual que foi a resposta para Jesus? Para o homem é impossível, mas todas as coisas são possíveis para... Quando ele fala todas as coisas, ele não está falando só de jovem rico, ele está falando de todas as coisas. Todas as pessoas que têm fôlego de vida, para Deus é possível. Só precisamos trilhar o ensino de Jesus e fazermos a nossa parte em relação àqueles e cuidarmos de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, talvez também aqueles não conseguirão chegar até o fim conosco. Que Deus seja louvado. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, pois o Senhor não só nos resgatou do domínio das trevas, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor sabe das nossas falhas, dos nossos erros. O Senhor sabe, cada um de nós aqui, quais são as guerras que enfrentam com relação a cada um de nós mesmos, ou com relação aos que estão à nossa volta, em nossa família, em nossa irmandade. O Senhor conhece, ó Pai, a cada um. O Senhor pode fazer todas as coisas. Para o Senhor nada é impossível. E o que nós pedimos aqui, Pai, neste momento, é que Teu Espírito Santo continue nos abençoando com um ensino como este, para que nós, Pai, ao invés de muitas vezes ficar apontando sobre aqueles, aprender como nós primeiro podemos, ó Pai, honrar o Senhor, como nós podemos amadurecer, como nós podemos ser fiéis, como nós podemos envolver na sua obra, para que tenhamos forças, Pai, e sabedoria, com amadurecimento, buscar aqueles que estão perdidos. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.